Oi, eu sou a Lu e hoje eu vou ensinar para vocês, na semana especial do Natal, um barrado falso de bordado inglês. É muito interessante. Hoje nós vamos pintar um barrado de bordado inglês com passa-fitas num pano vermelho. Vai ser bem fácil, é só preenchendo e eu vou mostrar para você como que a gente vai preencher de branco primeiro o bordado. Começa preenchendo essa área. Você vai isolar os quadradinhos, os retângulos que tem aqui em cima. Que essa parte a gente vai pintar a fita. Aqui em cima deixa bem certinho. Vou isolar mais um. Eu costumo fazendo assim primeiro. Depois eu espalho a tinta ali. Aqui a gente tem 3 bolinhas. Então a gente vai contornar e a gente vai deixar a bolinha aparecendo. É um trabalho minucioso, mas o resultado é lindíssimo. Agora que eu isolei as bolinhas, eu posso preencher o resto do espaço. Você viu que, como o fundo é vermelho, a gente vai passando o branco. Se você deixar assim, excesso de tinta, vai ficar bem branquinho. Onde você limpou mais o pincel ou espalhou a tinta, vai ficar meio avermelhado já, porque o vermelho desse pano é muito forte. Então, a tinta branca, de uma primeira vez, não consegue cobrir. Eu vou deixar a tinta bem espalhadinha. Não quero, não evite deixar assim excesso assim, ó, de tinta gorda. Espalhe bem direitinho essa tinta. Eu tô com um pincel pequeno. Não precisa pegar o pincel 0. Você pode treinar com o pincel número 2, número 4. Que tenha uma pontinha bem aparadinha. Eu já ensinei no vídeo extra a aparar o teu pincel com a pontinha da tesoura. Então, se você não tem um pincel aparado, apare um, porque é muito difícil fazer isso daqui sem o pincel aparado. Você vai ter um pouquinho de trabalho aqui na hora de preencher, mas é só agora. Você vai ver que vale a pena o sacrifício. Se quando você tirou o risco ficou assim meio tortinho que nem o meu, aproveita que essa é a hora de você acertar. Olha como eu seguro a tinta. Primeiro, eu passo aqui, sempre com a tinta pra frente, pro lado da linha. E depois, aqui, não faça assim, trabalhe assim. Você vai deixar aquela linha ali bem certinha. Depois eu volto espalhando um pouquinho. De vez em quando dá uma alisadinha para não ficar excesso, porque onde fica o excesso vai ficar mais branco e daí vai parecer manchado. Olha, bem pertinho. E assim, não pegue pincel 0 agora. Pronto, a gente já tem uma florzinha e os 3 buraquinhos e o passa-fita. Você vai preencher todo ele. Agora que eu já preenchi todo o branco, nós vamos fazer a fita. Você vai, nesse pedaço aqui, você vai preencher com verde musgo. Você vai ver que o verde musgo, em cima do vermelho, ele vai escurecer de tom e vai ficar parecendo um verde pinheiro. Mas tudo bem, vai ficar, ainda assim vai ficar verde. Você preenche
e depois você passa uma pincelada com pincel zero com amarelo canário aqui em cima da fita e aqui embaixo, só desses dois lados, tá? Aqui e aqui, aqui e aqui. Não precisa ficar consertando muito, não. Você precisa só marcar os dois lados. Aí você vai preencher o laço, você vai preencher ele inteiro. Ele tem duas perninhas, aqui e aqui. Depois ele tem uma fita que faz isso. Vai perder o risco? Não, eu já te mostro como que você vai fazer. E outra aqui. Na hora de preencher, preste bem atenção para não preencher tudo. Porque ele tem um fundo. A fita fez uma curva na ponta do laço. Ó, essa perna fica por cima. Depois aqui, a mesma coisa. Tem um buraquinho ali, ó. Aquele buraquinho você não deve preencher. Preencher aqui. Perninha do laço bem direitinho. Agora, você vai olhar no seu desenho. E você vai fazer também o contorno da fita. Essa daqui vem até aqui. Desse lado, ela vem até aqui. Essa comprida, esse lado aqui, vai atravessar por cima e vem até aqui. Desse lado, ela só vem até aqui. Agora, tá? Você vai fazer assim, só esse pedacinho. Aí, você vai pegar daqui, vai contornando. Você vai passar direto e vai fechar aqui. Depois desse lado, você vai fazer isso aqui. Aqui vai ficar sem fechar esse pedacinho, porque ali é onde o corpo da fita passou e só tem amarelinho na borda. E esse daqui, você vai fazer a mesma coisa, você vai sair daqui, você vai cruzar até a ponta de lá, olha. Saio daqui e vou direto até a ponta. Depois, esse lado. Depois, esse lado, que pode encontrar aqui. E depois, essa bordinha. Olha, você desenhou o laço. Vou terminar o meu passa-fita. Terminei a minha fita verde, agora eu vou usar a tinta puff. O puff, sempre eu aconselho você a experimentar o tanto, a pressão que você vai colocar, para não sair aquela bola. Então, você coloca, experimenta ali, aí depois você vem aqui no tecido. Primeiro, todo o final aqui do passa-fita, você vai pôr um pouquinho. Só nessa partezinha, tá? Se você por acaso apertar e sair muito, pega o pincel na hora e tire o excesso. Bom, feito isso, eu vou colocar aqui na bordinha um pontinho, ó, uma bolinha. Toda a borda. Agora, eu vou contornar essas bolinhas. Então, só um pouquinho de tinta, ó. Contornei as bolinhas, vou contornar as pétalas. A pressão é muito pouca, que eu quero só que dê um acabamento. Quando você, aqui embaixo também, olha, eu vou fazer um contorno. Quando você tá trabalhando com a tinta puff, nesse caso, você não precisa fazer uma sombra, porque a tinta puff, ela vai fazer um relevo.
e ela própria, o relevo vai dar a sombra, porque a gente já vai ter uma figura tridimensional. Se você conseguir trabalhar sem encostar o bico do pano, é muito bom, mas é um pouco complicado. Então, o ideal é você treinar arrastando o bico no pano. Eu vou usar um pouco do glitter e se você tem esse, você esprema um pouquinho no pratinho. Se você tem desse, então você põe uma pincelada ali no pratinho. Põe uma pincelada assim, dá uma espalhadinha, porque a gente vai colocar um pouco do glitter aqui nessa parte de baixo. Eu vou usar um carimbinho. Você pode usar uma tampa de caneta, você pode usar um fundo de pincel. Olha, com o carimbo eu vou fazer assim. Aí a gente vai carimbando essa parte de baixo, que eu quero que fique um pano bem natalino, vai ficar bem... Olha que legal. Isso daqui a gente compra em armarinhos. Tá, depois que a gente terminou e passou o puff, aí você vai forrar uma mesa com uma toalha, você vai virar o pano do avesso, tá? O puff, você viu, vai ficar para baixo. Forre com uma toalha, né? Põe o pano, aí você vai pegar o ferro, eu coloquei no algodão, e você vai passar em cima, deslizando o ferro. Aí de vez em quando você vira e dá uma olhadinha. A parte do puff ela vai crescer. O puff fica brilhante. Quando ele cresce, ele fica fosco. Então você pode colocar, por exemplo, vou pôr aqui no cantinho e vou contar até 10. Pronto. Agora eu vou dar uma levantada. Olha como já começou a crescer. Agora eu vou mudar o ferro. Esse foi até aqui. Agora eu vou colocar mais um pedacinho aqui. Conto de novo até 10. Se você colocou bastante puff, você tem que contar um pouquinho mais, tá? Se foi pouquinho, só um contorninho, até 10 é suficiente. Dá uma levantadinha para você olhar. Olha, creio que já dá para ver um pouquinho da diferença. Você pode fazer isso com secador de cabelo também. O secador de cabelo no quente, você vai ver que você vai ver a tinta crescendo. A primeira vez você vai ficar na dúvida, mas tem que fazer a experiência para aprender. E assim você vai até o final do pano, colocando o ferro pedacinho por pedacinho, contando até 10. Se não ficou muito crescidinho, você deixa mais um pouco. Quero que você perceba aqui a diferença, onde eu já coloquei o puff e onde ainda não coloquei. Veja como aqui já tem relevo e aqui ainda tá plano. Agora eu vou esquentar o lado de cá. Agora já passei o ferro inteiro, você viu que todos os pontinhos estão em relevo. Você nunca deve passar o ferro por cima do puff, porque o puff é uma borracha. Se passar o ferro vai grudar, tá? E é só. Espero que vocês tenham gostado. Então, gostaram? Espero que sim. Esse trabalho vocês podem usar em qualquer época, não precisa ser só no Natal.